Fala rapaz, que fala é o Silvio, serão muito bem-vindos a mais um vídeo. Galera, é o seguinte, vídeo de hoje vamos falar sobre PlayStation 5. Sim, faz tempo que a gente não tem nenhuma informação vindo da Sony, a gente já fez vários vídeos aqui no canal comentando sobre isso também. Só que nesse momento parece que um dos vazamentos, ou esse rumor, por assim dizer, é muito certeiro em vários pontos e a gente precisa debater isso aqui nesse vídeo. E antes da gente começar, já sabe o que fazer, clica no botãozinho do like, se inscreve aqui embaixo que a gente tem vídeo aqui no canal todos os dias, hein? Bom, rapaziada, olha só, a matéria diz o seguinte: PlayStation 5 custará cerca de $450 para fabricar, ou seja, é um custo que a Sony tem para produzir cada PlayStation 5 que será lançado no mercado. O que isso significa? Significa que, tipo, não é o preço que você vai pagar no console, tá? Ou pode ser que seja. Bom, é melhor a gente ler a matéria pra gente conseguir compreender um pouco melhor sobre isso. A escassez de componentes, especialmente de RAM e a memória flash NAND, estão dificultando e encarecendo a produção do PlayStation 5, conforme relata a reportagem do Bloomberg, após conversar com diversas pessoas com conhecimento sobre o assunto. Atualmente, o preço de fabricação do aparelho seria de $450. Levando em conta a média de margem de lucro da Sony nos consoles da linha PlayStation, isso leva a uma estimativa de $470 com preço final para o consumidor. O PlayStation 4 no seu lançamento veio a $400. Era um preço extraordinariamente bom, né, por assim dizer. Ele não era tão barato, mas ele era muito relativo e bom para os consumidores de uma forma geral. Não era aquela coisa cara pra cacete, diferente do lançamento aqui no Brasil, que foi aquela vergonha que a gente já sabe dos R$4.000. Vai lembrar que isso daqui é apenas um rumor, tá? Não foi a Sony que foi lá numa reunião de executivos ou veio a público para informar o valor do console. E é aquilo que a gente sempre vem debatendo, sempre vem falando, batendo na mesma tecla. Cadê o aparelho? Cadê as mais especificações um pouco mais aprimoradas sobre isso? Cadê o console? Cadê o controle? Cadê tudo, tá ligado? A gente quer saber do PlayStation, até agora a gente não viu ele. E aos poucos nós vamos tendo aí algumas informações, como esse preço aqui, que parece ser muito real do que pode acontecer no futuro. E olha só, galera, isso daqui é um preço lá nos Estados Unidos, tá certo? Isso aqui não é um preço mundial que vai chegar aqui pelo valor disso, não. E olha só como é complicada a situação. Se chegar aqui apenas com a cotação do dólar, sem imposto, sem taxas demais, sem próprio lucro da Sony, nada, vamos supor que seja $450 convertido em real, que é o preço final aqui do produto no Brasil. Só isso é $2 que vai custar o console aqui. Agora imagina com imposto, imagina, meu Deus do céu, mano. Se o PlayStation 4 quando lançou, que foi $400 e aqui no Brasil foi 4K, esse de 450 com dólar na situação de hoje, que lembrando que na época o dólar não tava tão alto assim, com as taxas, com os impostos e tudo mais, isso daqui brincando vai chegar nos $6. Sério, mano, eu não duvido que a gente tenha um console de R$6.000, velho. Lógico que, se eu não me engano, o console não é mais fabricado ou não é mais produzido aqui no Brasil. Parece ser a mesma coisa, mas não é. Produção e fabricação são coisas diferentes. Eu não saberia explicar exatamente quais são as diferenças, mas uma e outra é diferente. E aí um desses conceitos não se aplica ao PlayStation. Logo, você tem um imposto a mais também, se eu não me engano, é de 60% no bagulho. Então, mano, o preço aqui no Brasil vai ser insanamente alto. É uma coisa que não dá nem pra consultar exatamente qual que vai ser o valor. E se a gente parar pra pensar, a gente fica pobre na hora. Nossa casa desmonta no mesmo momento que a gente pensar em comprar um bagulho desse. É muito importante a gente salientar e explicar uma situação que é as vendas de console. A venda de consoles são totalmente diferentes das vendas do software, que são os jogos que são produzidos para o console. Por que é diferente? Porque olha só, no console, desde muitos anos, muitas gerações, você não tem um lucro real em cima dele. Se eu não estou enganado, na época do Wii U, quando lançaram o Wii U, ele era vendido com prejuízo. Como foi dito aqui, por exemplo, a Sony tá fazendo o console custando $450. Eles vendem o console justamente a $450. Ou seja, eles não tem um centavo de lucro nisso. Isso às vezes acontece mesmo. Se eu não me engano, o GameCube ele foi vendido justamente com o preço de fabricação, era o preço que era vendido no produto final. Só que o Wii U, se eu não me engano, ele era feito tipo $300 pra fazer e ele era vendido a 280. Ou seja, eles tinham prejuízo na venda do bagulho. Era impressionante como a Nintendo conseguia se sacrificar dessa maneira pra tentar salvar um console fracassado que foi o Wii U. Mas isso, pessoal, só acontece nos primeiros anos do console, porque todo o custo de fabricação, o custo das peças, a maneira de produzir, tudo fica mais barato. Logo, eles começam a lucrar um pouco mais. E é por isso que muitas vezes acontece a baixa dos preços. É coisa natural também no mercado, mas eles acontecem porque realmente as peças ficam mais baratas. E aí, pra vender um pouco mais de console, pra ajudar a vender o software depois, também isso é muito importante. Pra resumir, o que quer dizer? Normalmente os consoles são vendidos sem nenhuma margem de lucro. É muito mínima se tem. Por quê? Porque o software é o que carrega e o que leva dinheiro pra todas as franquias, pra todas as empresas que produzem os games e até mesmo pra Sony, Nintendo ou Microsoft. É lá que o bicho pega, porque eles vendem milhões de unidades daqueles jogos. Você pega aí o exemplo do Red Dead Redemption 2, que já bateu 30 milhões. O Pokémon, que foi lançado em uma
semana vendeu 15 milhões, mano, é uma coisa de louco. É isso que leva dinheiro para as empresas, não é a venda do console. O console, ele só é meio que entregue a você, pra você poder gastar o seu dinheiro pra eles gerarem lucro em cima do sol. E pra finalizar, eu vou ler só mais uma parte da notícia que é bem importante e é bem relevante também. A reportagem cita também que para o PS5 a Sony está muito cautelosa com relação ao Xbox Series X e que estaria esperando a Microsoft anunciar o preço do videogame para então definir também o preço do novo PS5. Apesar das dificuldades de produção, o texto do Bloomberg diz que a epidemia de coronavírus não teve impacto nos preparativos para o lançamento do console. É isso, a gente comentou inclusive no começo da semana sobre como eles estavam encarretando esse tal do coronavírus aí, afetando também a indústria de games e até mesmo a produção do Xbox e do PlayStation 5. Mas pelo que diz aqui, não está sendo tão afetado assim, graças ao nosso bom senhor, porque se afetasse o preço ia ser ainda maior. E aí é dito várias especificações, alguns detalhes importantes aqui sobre a PlayStation, mas nada que seja relevante, que o principal aqui da notícia é o preço dele. E isso aqui me deixou um pouco confuso, porque se eu não me engano, o pessoal da Microsoft também tá esperando a Sony revelar o preço deles pra eles colocarem um preço parecido. O que na verdade isso nem acontece, eles ligam pro outro e falam assim, ô Phil Spencer, aí chama lá pro maluco da Sony e fala, mano, quanto que você vai vender o bagulho? Ó, custo de produção é tal, eu vou conseguir vender a 480 dólares. A Microsoft vai lá pra aquilo e fala, mano, vou botar o meu preço junto aí que é pra ninguém se fuder. Porque é mais ou menos isso que acontece hoje em dia. Claro que existem algumas exceções, talvez a treta entre a Sony e a Microsoft na questão dos preços seja muito mais forte, como foi no começo da geração também, aquela parada que a Sony ainda tirou uma onda com o negócio do Xbox não poder rodar jogo usado. Vai saber se isso não é encarretado também no preço dos bagulhos, que aí seria bem melhor, porque, mano, esse tipo de concorrência é sempre melhor pro consumidor. Quanto mais consoles existirem, melhor pra gente. A gente sempre vai comprar um console melhor, com preço mais acessível. Então, pra gente finalizar, o custo de produção é de 450 dólares, segundo o Bloomberg. E 450 dólares não é algo tão caro. E 470 dólares também pro console no produto final, para eles terem uma pequena margem de lucro, também é um valor até que razoável. Lógico, não estamos falando do Brasil, porque a gente sabe como é que vai ser aqui quando chegar. Mas é isso aí, rapaziada, muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. O que vocês acham? Você acha que é um preço caro? Você acha que vale a pena ainda investir no dinheiro lá fora pra trazer o console pra cá? E quanto você estimula que será o preço aqui no Brasil? Deixa aqui nos comentários que é importante saber a opinião de todo mundo. Muito obrigado a todos, não esquece, deixa o like, se inscreva que é muito importante. Vídeos novos aqui no canal todos os dias. Fico com Deus e fui!